A ideia de eu conversar com vocês, de a gente bater um papo aqui hoje, não é falar sobre empresa, é poder discutir um pouco sobre o uso do que a gente chama de PR, né, relações com a imprensa, a partir de uma visão macro, assim como a gente vê a imprensa sendo usada para repercutir fatos políticos, históricos, e depois tentar apontar alguma coisa que a gente pode usar no nosso dia a dia, quando a gente sair da universidade e for trabalhar numa empresa, trabalhar a comunicação dessa empresa, tentar identificar formas de, sei lá, quem pensa em empreender, montar uma startup, tentar identificar formas de usar a imprensa, os meios de comunicação a favor do teu negócio, do teu empreendimento. A ideia é essa, né? Mas só para que vocês saibam de onde nós viemos e quem somos, eu queria concluir isso mostrando um pouquinho sobre o que é o Baidu. Fato importante a ser dito sobre a companhia é que ela é uma empresa totalmente privada com ações negociadas na Nasdaq. Por que isto é importante? Geralmente, quando se fala de grandes empresas chinesas, a ideia das pessoas, o senso comum, é de que ou é alguma coisa estatal ou tem alguma coisa a ver com o Estado, depende do Estado. Não é o caso dessa empresa, que é totalmente privada a ponto de ter suas ações na Nasdaq, etc. e tal. Ter ações em bolsa é um ativo muito interessante. Primeiro que quando você abre capital, você se capitaliza, né? Você vende share e recebe dinheiro. Mas mais do que isso, para companhias chinesas, é muito importante porque você passa a obedecer regras de transparência e governança corporativa em nível global. Então a Nasdaq é onde são negociados os papéis do Google, da Microsoft, da Apple. Então, quando você passa a cumprir essas regras, você já tem um estágio de transparência, de governança, que permitirá a sua maior expansão. Alguém aqui talvez se lembre quando o Bush foi eleito nos Estados Unidos, houve a quebra de uma empresa chamada Enron, que era uma empresa de energia, que teve um monte de fraude contábil e tal. Então, depois daquele caso, criou-se regras, uma lei chamada Lei Sarbanes-Oxley, muito rigorosa, para que se abra capital e o modo como você registra todos os gastos, etc. É uma grande empreitada e envolve muita estratégia no sentido de você... Quem aqui montar uma empresa provavelmente vai procurar uma aceleradora. Depois de uma aceleradora, vai vender um pedacinho do seu share para algum investidor, um investidor anjo ou talvez um investidor maduro. O ponto em que você chega para abrir capital, seja na Bovespa, se for feito aqui, ou no mercado internacional, é um ponto em que a empresa já está faturando alguns bilhões de dólares e que você já tem uma grande estrutura para fazer isso, né? Se nós imaginarmos as companhias estrangeiras que atuam no Brasil, as companhias americanas, as companhias europeias, elas já realizaram seu processo de internacionalização há muito tempo, desde o pós-guerra, vamos dizer assim, né? Então, o JK trouxe as empresas de automobilismo, etc. e tal. O fenômeno do capitalismo chinês, ele é relativamente recente, se nós compararmos. A China começa a se abrir para a livre iniciativa no final da década de 70, início dos anos 80. Aí também um aspecto interessante a ser observado. Quando a China inicia seu processo acelerado de industrialização, eles trabalham com dois conceitos muito fortes. Um é de produto de baixo preço, mas também de baixa qualidade. É aquela ideia clássica que a gente tem quando nós vamos a 25 de março e compramos um reloginho que custa R$5 e que depois de 2 dias ele quebra, ele deixa de funcionar. Isso, para muitas pessoas, ainda é o senso comum, a imagem predominante do que é uma empresa chinesa. Já não é assim faz tempo. Não que essa imagem seja falsa, mas é como se nós dirigíssemos um automóvel olhando pelo retrovisor. Eu vejo o que passou, mas quando eu olho pelo para-brisa, eu vejo o que está à frente. E o que está à frente é, de fato, uma forte sofisticação tecnológica das companhias chinesas. Assim. Foi-se o tempo que você tinha ali exclusivamente o copycat, a ideia de você adaptar tecnologias que são feitas em outros países, né? Isso, quem já teve a oportunidade de viajar, conhecer a China, percebe isso de forma muito transparente no dia a dia. Um exemplo simples, assim, é o único país que tem uma linha comercial em funcionamento de trem de levitação, que é aquele que não tem atrito. Existem projetos em vários países, não só na China, mas que está funcionando de forma comercial, que você compra o ticket e vai.
A primeira que existe de forma funcional está lá ligando o aeroporto de Xangai à ilha de Pudong, que é o centro da cidade. Muitos de nós temos a ideia assim de que o que é legal, o que pode ser o emprego dos sonhos, trabalhar no Google, no Facebook. De fato é muito legal, assim, mas muitas pessoas sabem falar inglês, muitas pessoas têm o mesmo desejo. Então é mais competitivo, né? A relação candidato-vaga é muito maior. Empresas chinesas estão vivendo um boom de crescimento que é relativamente recente e não há um grande número de profissionais preparados para lidar com essa relação bilateral. É particularmente interessante para nós brasileiros, porque a China já faz algum tempo, acho que desde da metade do primeiro governo Lula, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Então, ali uma grande sinergia, né? Muitos economistas analisam que as duas economias são complementares, assim. Ou seja, o que o Brasil tem para vender e tem para vender barato, e no que nós somos competitivos, é o que eles precisam comprar. E o que nós precisamos comprar, importar, a China tem e tem a preços competitivos. Então, há uma complementaridade muito grande. Nós sabemos que uma das formas de você conseguir trazer inovação para dentro das empresas é você ter equipes multidisciplinares e multiculturais. Então, um exemplo clássico de área criativa e inovadora é o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Mas você entra numa empresa do Vale do Silício, você vai ver um americano, um alemão, um japonês, vários indianos, alguns chineses. Você tem pessoas de várias nacionalidades. Isso ajuda a criar um caldo de cultura criativo benéfico. No caso das companhias chinesas, isso ainda não se consolidou, mas há um incentivo do governo local para a atração de mão de obra qualificada. Então isso abre também uma oportunidade. Esse é o mapa que mostra a internacionalização da empresa. Empresa fundada em 2000, faz IPO em 2005 e inicia um rápido processo de internacionalização. Nas Américas, a gente só tem operação comercial, de fato, no Brasil. Esse ícone que você vê lá em cima é um centro de pesquisa e desenvolvimento, pode passar, que existe e foi feito nos Estados Unidos. Só para fechar essa breve apresentação da empresa, eu queria mostrar alguns produtos que são exemplos de tecnologias sofisticadas que foram desenvolvidas lá, que ajudam a ilustrar esse fenômeno de sofisticação da economia chinesa. Esse é um óculos chamado Baidu Eye, como se fosse uma tiara, você acopla aqui, e que tem múltiplas aplicações, assim, várias delas são na área da educação. Então eu sou um estrangeiro, não conheço São Paulo, saio para fazer um passeio aqui. Na câmera que ele tem aqui, ele é capaz de reconhecer os prédios e me contar a história daquele prédio, quando foi construído. Então, tem a Casa das Rosas na Paulista, que foi feita por cafeicultores, isso e aquilo. Aí eu vejo o prédio da Fiesp, ele me explica que é a Federação das Indústrias. Isso serve também se eu for a um zoológico, ou for passear na mata. Eu vejo um animal, a câmera captura aquela imagem, por reconhecimento de imagem, ela me diz, esse animal é uma gazela, vive na savana de tal país, etc. e tal. Isso pode ter aplicações também para eventos. Você vai participar de um evento corporativo, eu encontro alguém, como é que é mesmo o nome dessa pessoa? Eu já fiz negócios com ela, mas não estou lembrado. Eu não quero pagar esse mico. Então, a câmera é capaz de fazer o reconhecimento facial e entregar. Ela não tem telinha, né, esse óculos, como tem o Google Glass, por exemplo. Vai me entregar no smartphone, eu tenho acesso a essa informação. Ele tem aplicações muito interessantes também na área de e-commerce. Então, nós estamos aqui conversando e eu gostei muito dessa mochila. Eu quero comprar uma mochila dessa para mim. Por meio de reconhecimento de imagem, eu consigo ver que modelo é esse de mochila e em que site ele é vendido, e aí efetuar a compra do produto que eu quero. Então, esse é um exemplo de produto que integra reconhecimento de imagem a buscas na web de uma forma disruptiva, inovadora. A ideia básica, o principal produto da empresa é buscas, a ideia básica é que a gente procure desenvolver novas formas de a gente fazer a busca pela informação que desejamos, que não seja só o typing de texto. Pode ser por voz, pode ser por reconhecimento de imagem ou por outras formas, que eu acho que vão aparecer aqui no próximo slide. Passa aí, Cid, vamos para o próximo. Esse aqui, ó. Nós sabemos que no Oriente não se come de garfo e faca, mas sim com os chopsticks, né? É um problema recorrente em vários países da Ásia e também na China, a questão da segurança alimentar. Você estar seguro de que o alimento que você está consumindo ele é limpo, é adequado.
Então, se eu espeto ele em um copo d'água que tem uma bactéria, que não é uma água limpa, tenderá a ter um pH um pouquinho mais ácido. Então, ele é capaz de reconhecer isso e te alertar se a água não é segura. Ou se eu vou comer um ensopado que foi frito. Isso muitas vezes nós pensamos isso aqui. A gente vai comer um pastel, quantas vezes o pasteleiro usou aquele óleo, né? Muitas vezes a gente olha se a cor está muito escura e tal. Quando o óleo ele é usado muitas vezes, ele passa a concentrar o maior número de polímeros. Então o hashi é capaz de descobrir isso e dizer, esse óleo é seguro, esse óleo não é seguro. Isso de fato é muito relevante porque é um problema recorrente de segurança alimentar na China e em alguns outros países asiáticos. Eu estava vendo uma informação recente de que os sensores da ponta deles estão sendo aperfeiçoados para poder reconhecer o tipo de proteína que há em uma carne. Então, por exemplo, se você pede uma picanha, uma carne de carneiro, sei lá, pode ser que o vendedor lhe ofereça uma carne diferente da carne nobre que você queria. Há diferenças entre uma carne e outra, que é o tipo da composição da proteína dessa carne, né? Então os sensores estão sendo otimizados para ser capazes de reconhecer isso. Em última análise, esse tipo de produto é um produto que trabalha com busca, mas eu estou buscando uma informação sobre a qualidade... Esse pode passar também, sobre a qualidade do alimento que eu estou consumindo. Esse aqui talvez seja a menina dos olhos, um dos projetos mais bacanas que a empresa está desenvolvendo, que é um carro autônomo. Hoje existem, em diferentes estágios de produção, 30 projetos de carro autônomo sendo desenvolvidos no mundo, por diferentes empresas. Um deles é o nosso, é uma parceria que o Baidu fez com a montadora alemã BMW. A nossa expectativa é que em 3 anos, então nós estamos em 2016, em 2019 ele possa ser comercializado a um custo relativamente elevado, mas que em 5 anos, portanto 2021, ele já possa entrar em produção em massa, em produção em série. Um teste dele foi feito recentemente, há coisa de 2 meses. A sede da nossa empresa fica num bairro chamado Xandi, seria como se estivesse no Tatuapé, assim, né? Um bairro da Zona Leste. E o carro saiu de lá e foi até o Parque Olímpico, onde tem lá o ninho de pássaro, que nós víamos na TV na época das Olimpíadas. O que dá uma distância de mais ou menos 40 quilômetros, o trecho. E fazendo a redução de velocidade, mudando de faixa. Em alguns pontos ele atingiu a velocidade de 100 km por hora. Então é um projeto que já está relativamente maduro, que poderá em 3 anos se tornar um produto comercial, mas é um exemplo disso que eu iniciei no meu discurso, de que há projetos autônomos que não são copycat, que já nascem dentro de centros de pesquisa e desenvolvimento dentro da China. Há um fator que pode ser verificado por qualquer um de vocês, que é o Instituto Internacional da Propriedade Intelectual. Hoje, se vocês entrarem no site desse instituto, vocês vão ver que o país que mais registra novas patentes é a China. Logo depois aparecem o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha. Porque há, de fato, um investimento muito forte em criar tecnologias novas. Quando você registra uma patente, é porque há uma comunidade científica ali com critérios e metodologias que reconhecem que aquilo é novo, que nós não estamos, portanto, adaptando ou copiando algo que já existe. Pode passar. E agora eu queria falar um pouco do tema de fato, que é o uso das relações públicas para o benefício dos negócios, das empresas, de como você traçar uma estratégia de comunicação. É algo que, em última análise, a gente pode usar até na nossa vida pessoal. Eu vou partir aqui de alguns casos que são muito macro, que incluem inclusive a nossa vida política, mas depois eu vou fechar para a gente tocar em questões objetivas de como as empresas têm usado isso. Pode virar. Essa é uma imagem famosíssima, eu acho que todos vocês já devem tê-la visto. É uma imagem captada durante a Guerra do Vietnã, que é o uso de napalm, que é uma arma química usada pelo exército americano na guerra que eles promoviam contra os comunistas vietnamitas. Essa imagem foi usada depois em um documentário que consagrou essa expressão, conquistar corações e mentes, e passou a virar uma espécie de paradigma para trabalhos de comunicação
e relações públicas daí para frente. Por que isto é um paradigma? E foi um grande aprendizado para o governo americano à época. Os Estados Unidos eram naquela época a maior potência do mundo, eles dividiam um pouco dessa condição com a União Soviética. Hoje eu acho que eles têm um protagonismo quase que solitários, né? Não alguém, pelo menos do ponto de vista de militar, que faça face aos Estados Unidos. Como uma nação tão forte, tão poderosa, conseguiu perder a guerra para o Vietnã, que era visivelmente mais pobre, visivelmente com menos recursos, visivelmente com menos tecnologia, armamento, munição disponível. Há vários fatores, a criatividade, o domínio do território por parte dos vietnamitas, mas há um fator predominante que fez a diferença, que foi a guerra da comunicação. Que foi como dentro dos Estados Unidos se deu a comunicação em torno do que acontecia no Vietnã. Se vocês perguntassem à época para o presidente Richard Nixon por que os Estados Unidos estão envolvidos em uma guerra lá do outro lado do mundo, qual é a importância disso, ele lhes responderia: nós estamos lutando pela liberdade, nós estamos lutando contra as ditaduras comunistas. Havia, à época, uma discussão em torno de uma teoria que se chamava teoria do dominó. Se um país do Sudeste Asiático caísse para o comunismo, era provável, acreditavam os especialistas americanos, que os outros países também cairiam, Camboja, etc. e tal, Laos. Então aquilo era uma prioridade para eles. Então nossos bravos soldados vão lutar pela liberdade, etc. e tal. Essa era uma versão. Se essa versão permanecesse, certamente os governos americanos teriam todo o apoio da sua opinião pública para perseguir dentro da guerra até o final, até a vitória final. No entanto, este tipo de imagem e muitas outras de execuções, de violência, de barbaridades, começaram a circular nas televisões, nos jornais, nas rádios. Os soldados que voltavam dos Estados Unidos voltavam do Vietnã para os Estados Unidos, voltavam frequentemente com problemas mentais, voltavam com relatos muito brutais do que era aquele dia a dia. Contavam que quando eles chegavam em vilas, em vilarejos, eles matavam crianças de 15 ou 16 anos. Ou seja, a perda da guerra da comunicação, o fato de a opinião pública americana perceber a crueldade, a falta de sentido dessa guerra, foi, em última análise, um fator determinante para que o governo americano não tivesse, frente à sua opinião pública, como sustentar aquela operação, que além de tudo era muito cara. E o que levou, portanto, a que eles, em determinado momento, retirassem suas tropas do Sudeste Asiático, em um episódio que é talvez a maior, ou a única, ou a principal derrota militar americana. Notem que, embora tenha existido vários fatores militares envolvendo essa derrota, é o peso da comunicação, é o peso de eles não terem conseguido convencer a opinião pública de que aquilo era uma guerra justa, que lhes levaram à derrota. Se nós fizermos um paralelo com algo um pouco mais recente, a guerra do Iraque, que o governo Bush Filho moveu nos anos 2000, há também um pouco disso, no sentido de que os Estados Unidos sofreu uma grande violência, que foi o atentado de 11 de setembro. Isso causou uma comoção interna que lhes permitia fazer ataques ao estrangeiro. Havia, inclusive, por parte, sobretudo, dos setores mais conservadores daquela sociedade, o desejo de ir à guerra. Em determinado momento, vai havendo um desgaste da imagem de sofrimento dos soldados americanos e do que se fazia ali no Iraque. E há um turning point ali, há um momento especial, que é quando vazam as primeiras imagens de tortura, que são aqueles presos em Abu Ghraib amarrados, ou que sofriam afogamentos, etc. e tal. Como nós podemos lutar pela liberdade, dizer que estamos construindo uma democracia e livrando aquele território da opressão de Saddam Hussein, se nós estamos cometendo o mais bárbaro dos crimes, que é a tortura? E aí o governo Bush trabalha o seu lado da comunicação. Não é tortura, são técnicas avançadas de interrogatório,
É muito importante que eu saiba onde estão os terroristas, porque senão eles podem vir e matar as nossas criancinhas aqui na nossa homeland. Há uma briga entre os dois discursos. Mas quando você põe uma foto de um homem sendo torturado, aquilo é muito impactante. Houve um desgaste tão grande de forma que as candidaturas republicanas se tornaram inviáveis e abriu espaço para alguém que tinha um outro discurso, que foi justamente o Obama, que venceu e passou a adotar uma outra política. Notem mais uma vez que há um enorme peso de como você faz a narrativa da história. Se prevalecesse a narrativa de que estamos lutando pela liberdade, pela democracia, seria fácil para o governo Bush fazer o seu sucessor e continuar com sua política no Oriente Médio. Na medida em que prevalece a narrativa de que há abusos e tortura, isso passa a não ser aceitável. E há, portanto, uma mudança de rumo político. Isso serve também, voltando àquele exemplo anterior, para as nossas vidas pessoais e também para as empresas. São só 7 slides, tá? Eu não vou entrar aqui, não vamos cair aqui na armadilha de discutir se é bom ou ruim fazer o impeachment, se o impeachment é um processo legal ou não é. Não vamos discutir isso. Mas eu queria levantar a disputa que há em torno da narrativa dos fatos que acontecem aqui no Brasil. Se você conversar com qualquer pessoa que é simpatizante ou que defende o governo, ele dirá para você que o que está acontecendo hoje é evidentemente um golpe. Porque a Dilma foi eleita com voto de 54 milhões de brasileiros, não há legitimidade nas pessoas que a processam, Eduardo Cunha é um ladrão com conta na Suíça e que moveu esse processo por vingança, porque não conseguiu que o governo o defendesse dentro do Congresso, né? E você percebe isso nas imagens e na forma como o tema é tratado. Essa é uma imagem que foi usada na campanha de eleição e reeleição da Dilma. Hoje, em qualquer manifestação contra o impeachment, você vê essa imagem, só há a substituição da expressão coração valente pela expressão não vai ter golpe. Então, portanto, como essa parcela da sociedade considera o processo político que vivemos, considera um golpe. E um golpe é uma palavra essencialmente negativa, que remete aos anos da ditadura da década de 60 e 70. Essa é uma imagem também muito usada pelos partidários da presidente, que ela tinha 19 anos e está recebendo o julgamento de um tribunal militar, porque ela pertencia à época a uma organização chamada Vanguarda Revolucionária, né? Você vê que imagem? Uma mulher com um olhar altivo, uma postura ereta, seus julgadores têm os rostos cobertos pelas mãos, quase que em um ato de vergonha. Essa imagem aqui é uma imagem feita na campanha de reeleição do presidente Lula, de 2005 para 2006. É uma imagem espontânea, mas que depois a comunicação do Lula se apropria para usar em sua campanha. E o que você vê nessa imagem? É um homem do povo, com os poros suados, não é um cara bundinha de ar-condicionado, que fica ali no gabinete assinando decreto, não é um homem que está na rua, junto com o povo, suado. E aqui você vê uma criança de pele escura, dos setores mais populares do Brasil, se esticando para tocá-lo, né? E há também um sentimento de você conseguir explorar que ao lado do governo estão as massas, estão as partes mais populares da sociedade, né? Simbolizado por meio de manifestações de rua. Esta imagem aqui, provavelmente vocês devem tê-la visto circulando no Facebook, etc e tal. E abriu enormes discussões, não vou entrar na discussão se é justo ou não uma família levar uma babá uniformizada para acompanhá-los na manifestação. Temos aqui talvez 40 pessoas, tenho certeza que há 40 juízos, né? Comunicação, aliás, é como olhar a realidade por meio de um caleidoscópio. Conforme você vira o caleidoscópio, muda totalmente a visão, né? São múltiplas visões. Mas por que essa imagem causou tanta comoção? Porque ela impactava ou corroborava um discurso que o governo vinha usando, que as manifestações eram uma articulação das elites, das partes mais ricas da sociedade. Então aqui duas famílias de pessoas brancas com seus bebês que estão aqui acompanhados
nesta imagem a mulher aparece como uma serviçal, uniformizada, né? Quem teve a oportunidade de ler Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, sempre a figura da mucama segurando um guarda-sol para proteger a senhora branca da luz do sol. Então é uma imagem de grande poder. E é um tipo de imagem que depõe contra quem é favorável à mudança de governo, porque ajuda a reforçar a ideia de que os protestos não são de fato compostos pela grande massa da população. E aqui eu coloco o outro lado da moeda. Se nós perguntarmos para alguém que atua a favor do impedimento, primeiro que alguém que é a favor do impedimento jamais usará a expressão golpe. Não é um golpe é algo sujo, feio, ilegal. E usará a expressão impeachment, que é algo que está previsto na lei, na Constituição, todos os critérios, os ritos definidos por nossa Suprema Corte estão sendo devidamente cumpridos. Certamente no discurso de quem é a favor do impedimento, essa pessoa deixará de citar o caso do Eduardo Cunha, porque ele não é exatamente a pessoa com as melhores credenciais para conduzir esse processo, né? Então isso tende a desaparecer do discurso. A favor do impedimento, há sempre o uso de imagens de grandes multidões, então assim, é a população que deseja a mudança, que está cansada de, abre aspas, toda esta roubalheira que está aí, o discurso da corrupção aparece sempre com muita força, legitimando uma troca de governo. E aí o Lula, ao invés de aparecer como na imagem anterior, um homem do povo, tocado por uma criança negra, suado, não. Ele aparece como um presidiário, ele é um criminoso, ele está roubando o nosso dinheiro. Nós que trabalhamos 5 meses por ano apenas para pagar impostos, né? Você percebe, na imagem da Dilma também uma certa expressão demoníaca ali, né, com as sobrancelhas arqueadas. Ela não é mais aquela mulher altiva, enfrentando a ditadura em nome da democracia. Ela é uma pessoa malvada, cheia de más intenções no seu coração, né? Então, a narrativa, de um lado ou de outro, vai trabalhar a oposição desses dois conceitos. Mais uma vez, sem querer entrar no mérito do que está certo e o que não é, mas nós sabemos, por exemplo, que a revista Veja é uma revista que se engajou a favor da mudança de governo e que vem trabalhando continuamente pautas negativas em relação ao governo. Concordemos ou não com essa linha editorial, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas aí se a gente olha como o Lula está retratado na Veja, aí você vê uma expressão raivosa, uma expressão de descontrole, de ódio, né? Aqui já profundamente vermelho, que associa ali a um monte de coisas, né? Associa ao medo do comunismo, associa aos movimentos sociais mais aguerridos que invadem a propriedade privada. Então há, portanto, de um lado quanto de outro, uma discussão pela narrativa dos fatos. Eu acredito, e boa parte dos analistas políticos acredita, que o jogo do impeachment ou do golpe já está jogado, assim. Tudo indica que a presidente será afastada. Apesar disso, o jogo não acabou. Hoje, antes de vir para cá, eu vi uma notícia de que, em sendo afastada, o processo ainda pode demorar mais alguns meses. Que a Dilma e parte da equipe dela desejariam fazer viagens ao exterior para denunciar o golpe. Hoje, no calor do momento, e com as paixões muito acirradas, não é possível ver com clareza, entender com clareza o que está acontecendo. Mas a disputa pela fotografia histórica do que aconteceu nesse momento está sendo feita e terá uma leitura futura. Portanto, no futuro fará muita diferença o conceito que a sociedade fará, independente dele ser honesto, verdadeiro ou não, se foi golpe ou foi impeachment. Por quê? Se no futuro prevalecer a ideia de que foi um golpe, de que houve uma interrupção abrupta das regras na Constituição, de forma casuística, usando uma alegação que nunca foi usada contra ninguém, não voltará a ser usada, etc. e tal, isso fortalecerá os partidos de esquerda em seu discurso para buscarem a volta ao poder. Se prevalecer a ideia de que o que foi o impeachment é um processo legal, isso certamente dará maior legitimidade ao governo vindouro do Michel Temer
e lhe permitirá sustentar mudanças que ele deseja fazer em termos de privatizações, em termos de mudanças nas regras de programas sociais, etc. E tal. Dará mais legitimidade e também favorecerá a ascensão de um outro partido, possivelmente do campo da centro-direita, que virá a substituí-lo. Notem que, claramente, há uma disputa em torno da narrativa dos fatos. Como nós contamos essa história e como a gente consegue fazer com que as pessoas tomem os fatos como verdadeiro. Quer dizer, feito essa big picture, que pega um pouco do cenário brasileiro, um pouco do que foi a guerra do Vietnã, eu queria citar 2 casos de empresas que conseguiram usar ferramentas de marketing e de comunicação para alterar a percepção que os consumidores tinham dos seus produtos. Então, um caso clássico é o da batata Ruffles. Acho que todo mundo já comprou uma batatinha Ruffles e fez a piada: isso aqui é um saco de ar, tem mais ar do que batata. Mais do que uma piada, isso tornou-se um obstáculo de vendas. As pessoas passaram a repetir tantas vezes que a batata Ruffles só tem ar e tem cada vez menos batata, que não vale a pena comprar. Diminuíram a batata e o preço só aumenta. O fato objetivo é que as vendas foram caindo da batatinha. Então, pesquisas conduzidas pelo departamento de marketing identificaram que uma das causas, ou a principal causa, era justamente a percepção de que tem menos conteúdo lá. Há outras causas. Uma outra causa, por exemplo, é a questão da saúde, de que é frito, tem muito óleo, etc. e tal. Vocês podem ver que vários fabricantes de alimentos lançaram agora batatinhas que vêm escritas assim: cozido, light, menos sódio. Há esse fator também. Mas havia ali um fator claro, que era a questão do peso. O que a Ruffles fez? Ela se esforçou em reverter esta imagem, que é poder explicar, e aí passou a usar infográficos, estratégias de rede social, dar entrevistas a publicações de marketing, de consumo, explicando que o ar ele é fundamental para que o produto saia do centro produtor até a prateleira do supermercado. Se não houvesse aquele excesso de ar, as batatas iam se esmagar, você ia comprar, na verdade, migalhinhas. A quantidade de ar e de batata é a mesma desde os anos 80, né? Então, não quero aqui defender a Ruffles, mas isso é um fato. De fato, sempre existiu muito ar. Mas você precisa comunicar isso proativamente para poder convencer as pessoas de que o produto é o mesmo, que tem a mesma quantidade de produto ali, e tentar, portanto, reverter a imagem. O resultado claro e objetivo desse esforço foi uma retomada nas vendas das batatinhas. Então, notem que, assim como na política ou assim como na guerra, nos negócios, você controlar a narrativa dos fatos é essencial para você ser bem-sucedido. Eu vou mostrar mais um caso para vocês, que é o caso da maionese Hellmann's. As vendas de maionese também apresentaram forte declínio em função de alguns fatores ou boatos que foram verdadeiros ou falsos, foram se consolidando. O primeiro deles é o uso de gordura trans. Gordura trans é muito ruim para a saúde, aumenta o risco de câncer, etc. e tal. O fato dessas informações se tornarem mais conhecidas levou muita gente a deixar de consumir maionese. Há também as clássicas histórias de intoxicação alimentar. Fui no churrasco, fulaninho comeu maionese, passou 3 dias com febre, passando mal em casa e tal. Então a Hellmann's precisou comunicar que os produtos delas recebem o processo de pasteurização, obedece todas as regras da Anvisa, etc. e tal. E isso também colaborou para que ela conseguisse mudar a narrativa em torno do seu produto. Mas o principal fator era uma questão de peso, de valor estético. As pessoas passaram a entender, a partir do momento que elas têm mais informação sobre nutrição, que maionese não é um alimento saudável e seria muito rico em calorias. Então eu não quero uma coisa muito rica em calorias. Não por outra razão se vende tanto refrigerante diet, light, alimento integral, etc. e tal.
É tudo em função de uma preocupação, uma maior consciência dos consumidores com a sua saúde. Eu me lembro quando eu era criança, a minha avó usava a banha animal como manteiga para o pão. Isso é algo que não é aceitável hoje em dia, né? Agora, uma colher de maionese, ela é de fato tão calórica? Quantas calorias tem em uma colher de maionese? Tem 40 calorias. Se nós podemos consumir 2.000 por dia, 40 não é tanto, né? E a Hellmann's passou a fazer vários tipos de comunicação para explicar quantas calorias tinha o produto que ela vendia. A partir do momento que ela conseguiu convencer os consumidores, maionese, não é que eu vou comer um pote de maionese assistindo TV como eu tomo sorvete. Mas se eu comer um pouquinho, não vai me fazer tanto mal, não é tão calórico. A partir do momento que ela consegue impor essa narrativa, as vendas crescem exponencialmente. Ela realmente consegue retomar uma curva positiva de vendas. Então vocês percebem que tanto no caso de um produto como a maionese, como da batatinha, se você conseguir controlar a narrativa, isso será fundamental para o seu sucesso nos negócios. Da mesma forma, ou até mais importante, isso também vale na política ou na guerra, como nós vimos nos exemplos anteriores. Notem que quando falamos de política, qualquer grupo que chega ao poder vai buscar se articular interesses, financiamentos, para ter veículos de mídia que lhe deem suporte. Isso é essencial. Sem conseguir tocar a narrativa, você não conseguirá formar uma maioria na opinião pública, que nas democracias é o que lhe garante a sustentação. Não à toa, uma das primeiras medidas das ditaduras é justamente censurar os meios de comunicação. Eu vou mostrar para vocês agora, esse é o penúltimo slide, na verdade. Em que medida cada um de nós aqui que sair e conseguir emprego em uma empresa privada ou que montarmos uma startup, pode usar essas dicas, essas informações em seu favor. Esforços de PR são capazes de gerar mídia espontânea. Então, você cria uma história, distribui no jargão da empresa, a gente chama de press release, distribui isso para a empresa. Na medida que você consegue emplacar pautas de forma orgânica, você gera vários benefícios para a sua empresa. Vou dar alguns exemplos. Caso vocês tenham uma empresa digital, por exemplo, um aplicativo, um website, você ter citações na web, gente que te cite e te dê links, os chamados backlinks, isso fará com que você ranqueie melhor nos buscadores, portanto tenha mais tráfego. Com mais tráfego na internet é cliente no lojinha, né? Você consegue converter aquilo em vendas, consegue converter aquilo em serviços, né? Uma estratégia de comunicação que usa o PR pode ser muito importante para esconder resultados negativos ranqueados em busca. Então eu tenho lá um produto, esse produto é uma porcaria, eu não compro isso de jeito nenhum, não recomendo para ninguém. Isso é o primeiro resultado no Google. Se você produz outros conteúdos que vão ranqueando acima dele, que recebem backlinks, a tendência é que esse conteúdo negativo vá caindo para resultados inferiores, o que, portanto, e para qualquer um de nós que pense em comprar alguma coisa, é muito comum a gente fazer uma busca. Vou comprar um secador, vou comprar um ferro de passar, vou comprar um carro. Você faça uma busca e leia reviews, etc. e tal. Então, gerar conteúdos e utilizar meios de comunicação para isso é uma estratégia absolutamente essencial nesse sentido. PR serve muito para gerar maior reconhecimento da marca. Então, há algum tempo, como contou o Rafa do táxi por aplicativo, sei lá, há 5 anos não existia um táxi por aplicativo, determinadamente passou a existir. Vou chamar um táxi, qual aplicativo eu instalo? O que vai vir primeiro à minha... Existem 3, 4 empresas que atuam nessa área. Qual virá primeiro à minha mente para que eu faça o Uber, o 99? Então é importante que eles tenham brand awareness, né? Vocês já escutaram essa história de quando tem protestos taxistas contra o Uber, aumentam as instalações.
Tá todo mundo falando disso, deixa eu experimentar e ver como é que é. Então o fato de você ter uma presença na mídia ajuda a empresa nesse sentido. Outro fator interessante é você se credenciar como um porta-voz, como uma fonte de reconhecimento. Então, alguém aqui sai do Mackenzie e abre uma startup de moda, de jogos eletrônicos. O jovem talentoso que montou sua primeira empresa com apenas 20 e poucos anos, já recebeu um aporte de tantos mil reais. Se você consegue contar essa história, dar entrevistas, você se torna uma referência. Quando alguém pensar em um aplicativo de moda, um aplicativo de jogos eletrônicos, porque ele já viu você no jornal 1, 2, 3 vezes, ajudará que você se torne uma referência. Isso ajuda a fechar negócios, conseguir mais investimentos e, em última análise, conseguir mais clientes. Um último tópico que eu queria tocar é que você estabelecer boas relações com a imprensa e com meios de comunicação lhes ajudará em momentos de crise, em momentos que o serviço não funcionar, que der um problema, em que estiverem te xingando, falando mal. Se você tem contatos na imprensa, se você conseguir estabelecer um bom relacionamento, você tem no mínimo o telefone, o e-mail do jornalista para escrever, contar a tua versão, dar a sua narrativa para os fatos, né? Porque, como nós vimos hoje, se a gente não conseguir controlar a narrativa, e controlar a narrativa é essencialmente difícil, talvez isso nem deva ser um objetivo, mas no mínimo nosso objetivo tem que ser poder influenciar a narrativa, idealmente controlá-la. Se não pudermos, podemos de alguma forma influenciar, dar a nossa versão dos fatos. Se 10 pessoas lerem a nossa versão, ainda que só 1, 2 acreditem em nós, é 1, 2 que estão do nosso lado. Se ninguém ler a nossa versão, só ouvir a versão do outro, os 10 estão do outro lado, com todos os prejuízos que isso represente. Seja na nossa vida pessoal, seja na política, na guerra ou nas empresas. Então, assim, a gente tem um tempo restrito para transmitir a mensagem. Então, o que eu queria, assim, de forma muito sucinta, era despertar esse aspecto, assim, que é muito importante a gente sempre pensar em termos de como está se dando a comunicação e a narrativa dos fatos que nos envolvem. Não sei se alguém aqui vai seguir carreira política, mas certamente muitos trabalharão no mercado, né, na indústria privada. E certamente esse tipo de percepção, esse tipo de olhar crítico em torno de como os fatos estão sendo descritos é fundamental para aumentar as chances de sucesso. Sucesso garantido não existe, mas tomando as decisões corretas e se organizando de uma forma com inteligência, aumentam muito as chances de nós sermos bem-sucedidos. Então aqui eu concluo minha mensagem. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês.